Do lado tá o... Peraí, vou fazer aqui. Aqui e aqui, fechou. Juventude, né, pô? Vamos fazer o toquezinho, pode ser? É isso aí. Mas você sabe que o torcedor do Criciúma, ele tá no cumprimento à moda antiga. Que não é da tua, mas é da minha. Eu que sou old school, tá entendendo? Tá. Você chegava para um amigo lá no interior de São Paulo e morava assim, 100%? Cara, 100%. Você queria dizer que tava bom. É o caso do Criciúma. Tem comentarista de time de primeira divisão, de líder do campeonato, time 100%, que é isso, seu mensagem? Coisa boa, hein? Ah, bom demais, bom demais. Bom demais mesmo foi o Criciúma, né? Vamos aqui falar do Tigre. O Criciúma fez aquilo que dele se esperava. Pegou um time menor, time de Série A, time campeão, que briga pelo bicampeonato. Foi o primeiro jogo na casa do adversário, não tomou conhecimento. O Criciúma não tomou conhecimento do Concórdia, imprimiu um ritmo forte no começo do jogo. Poderia ter aberto o placar com 6 minutos com o Viseu e o goleiro fez uma belíssima defesa, mas depois o Rodrigo, aliás, que fase do capitão Rodrigo, rapaz, espetacular, fez um gol lá do meio da rua, já fez gol aqui no jogo contra o Figueirense, é o artilheiro do time, o homem, 36 anos de idade, descobriu o Criciúma, está vivendo um grande momento. E essa é a realidade do Criciúma, né, Vini? Vamos lembrar que é a terceira vitória do Criciúma na temporada. E o Tencate falou uma coisa ali que ele tem toda a razão. Isto só está acontecendo pelo comprometimento dos jogadores. Por quê? Porque o Criciúma começou a trabalhar depois dos outros. E aí, para mostrar o quanto o Criciúma está apresentando um desempenho acima dos outros, a gente tem que buscar o que está acontecendo no Brasil. Então, ontem teve a rodada dos campeonatos estaduais. Exceção ao Bahia, do Rogério Ceni, do Grupo City, que fez 5-0, o Botafogo, com seu time principal, jogou o Campeonato Carioca, perdeu. O Internacional não passou de um empate em 0-0. O Corinthians, com seu time principal, perdeu de 1-0. Anteontem, o São Paulo empatou em 1-1. Então, esta é a realidade dos campeonatos estaduais. Por mais que você seja de Série A e o adversário de Série D, que é o caso do Concórdia, ou fora de série, há um equilíbrio no começo. Por quê? Porque os times menores estão fisicamente em um nível mais alto e, tecnicamente, você acaba equilibrando o jogo, mesmo estando fisicamente abaixo, que seria o caso do Criciúma. Mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo o Criciúma passando em cima dos seus adversários. O Criciúma, na terça-feira da semana passada, ganhou do Marcílio, mas tadinho, o Marcílio é um time tão fraquinho. Aí o Marcílio pegou, ganhou o jogo do Joinville em Joinville, ganhou o jogo ontem, é líder com o Criciúma na tabela de classificação. Falando em outras equipes, vamos ver como é que foi o resto da rodada, pode ser? Opa! Vamos conferir? O senhor que manda aqui, né? Vamos lá. Não é tanto pra isso. Vamos lá ver os gols da rodada do Catarinense. O Figueirense encarou o Joinville no Orlando Scarpelli e logo aos 5 minutos o Jack abriu o placar com o zagueiro Lucas Souza. A segunda etapa foi diferente. O alvinegro precisou de 10 segundos. Isso mesmo, 10 segundos para Guilherme Pato deixar tudo igual. E tudo estava ajudando a equipe da capital, porque Bruno Silva e o autor do gol do tricolor, Lucas Souza, foram expulsos, deixando a equipe do norte do estado com 9 em campo. O Figueira tentou, mas não conseguiu balançar a rede. Final, Figueirense 1, Joinville também 1. No Estádio das Nações, em Balneário Camboriú, Brusque e Chapecoense se enfrentaram. O time do Vale e o Verdão do Oeste até buscaram marcar, só que o gol não quis sair. Brusque 0, Chapecoense também 0. E para fechar, o Marcílio Dias venceu o Inter de Lages no Gigantão das Avenidas em Itajaí. O marinheiro saiu na frente com Zé Eduardo de cabeça. O Leão Baio empatou antes do fim do primeiro tempo e foi com um golaço de falta do camisa 7 Marcelinho. A vitória da equipe alvirrubra veio dos pés de Wendel. Final, Marcílio Dias 2, Inter de Lages 1. Do Figueira, a gente conversava fora do ar aqui, Semensati. Figueirense e Joinville, né? Acho que os dois. O Joinville perdeu pro Marcílio na estreia, empatou ontem, 11-9. Teve 2 Dá pra ligar o alerta já, né? Não. Pra ficar atento, né? Sinal amarelo tá passando pro vermelho. Vamos mostrar a tabela pra gente explicar isso aí, Vini. Vamos lá. Série A, Campeonato Catarinense, líder no saldo de gols. Criciúma, 6 pontos, 2 jogos. Marcílio Dias, 6 pontos também. É aquela história, né? Que a gente conversou, né, Vini? O Marcílio é fraquinho e tal. Não, acho que é o Criciúma que está num patamar acima. O Brusque empatou o seu primeiro jogo. Tinha vencido na primeira rodada, né? 4 pontos, empatou com a Chapecoense, 0-0.
E aí vem o Avaí na sequência, que pode assumir o terceiro lugar, ou mesmo a vice-liderança, ou até a liderança, se ele golear o Hercílio Luz, coisa que não vai acontecer. Mas o Avaí tem um jogo e pode chegar a 6 pontos. Joinville tem 2 jogos, 1 ponto. Concórdia, 2 jogos, 1 ponto. Inter de Lages, 2 jogos, 1 ponto. Figueirense, 2 jogos, 1 ponto. O Nação e o Barra, falta um jogo para eles. E o Hercílio também. Então, essa rodada agora, esse complemento de rodada, vai ter um jogo muito interessante para a gente aqui do Sul, que é o Hercílio recebendo o Avaí, o Hercílio buscando a sua recuperação. Mas como falei, o torcedor do Criciúma olha a tabela e diz, tô 100%. E o Criciúma tá 100% mesmo. Semana que vem, né? Aliás, no domingo, né? Final de semana, né? Hercílio, Criciúma, Hercílio, Clássico do Sul. Isso, também. E tem um jogo que é o jogo do Criciúma contra o Avaí lá em Florianópolis, que temos um impasse aí, né? Porque é sábado de carnaval, em Florianópolis é meio complicado, parece que não tem policiamento suficiente, a federação não tem data para mudar. Enfim, mas é uma outra história. Mas hoje tem Hercílio e Avaí, vamos lembrar aqui, o Hercílio perdeu o primeiro jogo para Chapecoense em Chapecó por 1-0 e agora precisa urgentemente da sua reabilitação. Pega o Avaí do Barroca, que vem em formação, venceu o primeiro jogo, é um jogo duríssimo, mas jogando em casa o Hercílio é muito forte e esse ano perdeu um jogo, só um, e o ano passado perdeu um jogo, só um. Então o Hercílio tem um desempenho em casa espetacular e se o Hercílio vencer, ele por tabela leva o Criciúma para ter aquela tranquilidade em relação ao Avaí. Mas Renato, Vinícius, o que vale terminar em primeiro essa primeira fase? Vale o seguinte, classificam 8, depois é tudo mata-mata e quem tem a melhor campanha decide sempre em casa. Não tem que fazer que nem ano passado, né? Tivemos que decidir lá em Brusque, né? A decisão foi lá em Brusque. Então, se melhor campanha, decide todas em casa. E eu não preciso dizer aqui a força, a combinação, a simbiose que temos Criciúma e torcida enchendo o estádio Heriberto Wilson. Então, este é o cenário, meu caro, 100%. 100%. Isso aí. Fechou?